Olá! Vamos entender hoje a diferença entre conceito e definição e, acima de tudo, saber que velocidade escalar média e velocidade vetorial média ou qualquer tipo de velocidade que você possa ter dentro da física, para calcular, você nunca usa distância percorrida. No fundo, você não usa distância percorrida. Vamos lá que você vai entender onde eu quero chegar? Olha só, a física tem um conceito chamado velocidade. Quando você fala em conceito de velocidade, você deixa a coisa em aberto. Aberto para debate, aberto para ambiguidade. Afinal, se eu falar que velocidade é uma rapidez, fica em aberto. Rapidez para quê? Rapidez para uma gestação? Rapidez para uma reação? Rapidez para um congelamento? Rapidez para um descongelamento? Rapidez para mudar de posição. Então, quando eu falo no conceito de velocidade, eu estou deixando algo em aberto. Então, ela é uma rapidez. Mas quando eu vou definir, é diferente. Se eu definir velocidade escalar média, se eu definir velocidade vetorial média ou simplesmente velocidade média, não tem para onde correr. Essas duas definições não usa-se distância percorrida. Temos que ter muito cuidado com esses sinônimos, né? Distância percorrida é a mesma coisa que deslocamento escalar, né? Distância percorrida eu posso chamar de deslocamento. Tem que ter cuidado. Então vamos ter cuidado? Assiste aí, olha só, o percurso que eu vou te colocar que uma pessoa desenvolveu. Sai da posição 0, foi para a posição 40, depois foi para a posição 70, foi até a posição 90 e voltou para a posição 70. Viu lá? Então 0, 40, 70, 90 e voltou para a posição 70. Neste percurso, tem três coisas completamente diferentes, futuros calouros. Diferentes, não vai dar igual. Aqui você tem distância percorrida é uma coisa, que é totalmente diferente do deslocamento escalar, que é totalmente diferente do deslocamento vetorial. E a gente também tem que ter cuidado em falar que o módulo do vetor deslocamento é o deslocamento escalar. Calma, não. Deixa eu te dizer agora aqui onde eu quero chegar com isso. Quando o cara foi do 0, 40, 70, 90 e voltou para o 70, a distância percorrida foi 110 metros. A distância percorrida foi 110 metros, porque a gente tem que somar todas as distâncias pelas quais ele passou, percorreu. Então ele veio 0 até 90, percorreu 90 metros. Percorreu mais 20. 90 mais 20, distância percorrida 90 até ele voltar para o 70, então foi mais 20. Então ele percorreu uma distância de 110 metros. Essa é a distância percorrida. Ei, Dantas, o que é deslocamento escalar? É o módulo do vetor deslocamento, é? Não é o módulo do vetor deslocamento. Olha só, o deslocamento escalar, que a gente é acostumado a chamar de ΔS, de variação do espaço, a física define dessa forma. É a posição escalar final menos a posição escalar inicial. Simples assim. Então você pega a posição escalar final dele, que foi 70, e subtrai da posição escalar inicial dele, que foi 0. Desta feita, você vai tirar que o deslocamento escalar dele é 70 metros, que já é diferente da distância percorrida. Então, vamos parar de dizer, esse deslocamento escalar aqui, que é o mesmo que distância percorrida, negativo. 110 pela definição, 70 o outro. E olha só, hein?
tem o deslocamento, que é um vetor. O vetor deslocamento, pela definição, é da física isso aí, não é do Dantas não. O Dantas quer que a gente faça assim, eu não quero nada. A física definiu deslocamento vetorial ou simplesmente deslocamento como um vetor que tem origem no ponto de partida e extremidade no ponto de chegada. Origem no ponto de partida e extremidade no ponto de chegada. Então, este é o vetor deslocamento. Tá aqui ele. E perceba, futuro calouro, não tem nada a ver com a distância percorrida que deu 110, não tem nada a ver com o deslocamento escalar que deu 70. Vai ser exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo que a gente está mostrando aqui para você, que tem catetos 40, né? De 40 para 70, 30. Esse cateto, ele é 40, esse aqui é 30, que é de 40 para 70. Então, o módulo do deslocamento é 50. Lembra lá do 3, 4, 5? Se a gente quer o módulo do deslocamento, ele dá 50 metros. Três coisas completamente diferentes. E agora, o checkmate, atenção, velocidade escalar média, distância dividida pelo tempo. Epa! A física não tem esse conceito. A física não tem esse conceito de que a velocidade escalar média é distância pelo tempo ou distância percorrida pelo tempo, ou espaço pelo tempo. O espaço é posição, uma posição. A variação de espaço, ok, né? Mas espaço pelo tempo, espaço é uma posição. Espaço é um lugar, não é um deslocamento escalar. Então, na verdade, você tem que usar, futuro calouro, deslocamento escalar pelo tempo. Deslocamento escalar pelo tempo. O nosso deslocamento escalar, pela definição, que foi o espaço final menos o inicial, deu 70 metros. Bom, imagina que tudo isso tenha ocorrido, sei lá, em 2 segundos. Tenha ocorrido num tempo lá de 10 segundos. Enfim, vamos colocar aqui um tempo interessante aqui, 10 segundos, sei lá. Então a gente colocou um tempo, precisa ser uma pessoa obrigatoriamente nesse modelo que a gente está propondo aqui. Então, se você for fazer essas contas, a velocidade escalar média é 7 metros por segundo. A velocidade escalar média é 7 metros por segundo. Ninguém usou aqui espaço. Espaço é uma posição, é um número, não é um deslocamento escalar. É diferente. Distância piorou, porque a gente não usa distância percorrida e distância a gente não usa aí. A gente tem que usar a definição da física. É deslocamento escalar ou variação de espaço. E aí, olha a velocidade vetorial média, ou simplesmente velocidade média. Você vai pegar um módulo, o vetor deslocamento, e vai dividir pelo tempo. O módulo do vetor deslocamento dividir pelo tempo. Nós descobrimos que isso aqui é 50, a gente descobriu que é 50 e a gente inventou aqui um tempo para esse móvel. Pode ser uma pessoa, enfim, pode ser uma bicicleta, pode ser qualquer tipo de móvel aqui. Inventamos 10 segundos, então vai dar 5 metros por segundo, diferente de 7 metros por segundo. Entendeu? Deslocamento escalar não é igual a distância percorrida, que não é igual a deslocamento. Entendeu que velocidade escalar média tem uma definição que não dá para mudar, não dá para a gente mudar para cá. E a velocidade vetorial média ou simplesmente velocidade média já tem uma outra definição. Então, algumas vezes a gente vê isso acontecer e dá certo porque os movimentos são especiais. Em certos movimentos especiais, como essas grandezas aqui, elas coincidem. Então, para simplificar,
Para simplificar, às vezes, você vê estudantes escrevendo isso. E aí, quando você pega um problema desse, você vai ter dificuldade, certamente você poderia errar. Então essa é a nossa dica importante, assista esse vídeo várias vezes para você gravar essa coisa chamada definição de velocidade escalar média, que é o que de fato o Enem vai te cobrar. Valeu!